Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou professora de jornalismo, eu sou jornalista, e tenho trabalhado muito na discussão sobre a liberdade de expressão, sobre essa discussão sobre a liberdade de expressão, que trouxe como proposta aqui, como tema, discutir a corrupção da opinião pública. Tá? É meio como que propor para vocês uma discussão da mídia a partir do seu telhado de vidro, porque a mídia fala muito de corrupção, né? E a gente fala um pouco da corrupção da opinião pública pela mídia, um pouco em relação a isso. E eu acho interessante porque assistindo, eu tive a oportunidade de pegar só um pedaço da fala do Caté, né, do Caté, e vi aqui atentamente a fala do Guilherme Cabralesa, e aí a gente, quando olha para eles, fala, e o professor Caté falou muito bem que é da importância do direito de falar e mostrar a cara, né? Ele sintetizou bem um pouco essa defesa da liberdade de expressão. Aí quando a gente vê pessoas como Guilherme Avanessa, né, falando, exercendo o direito de falar e mostrar a cara, e defender uma ideia, a gente começa a olhar e fala, nossa, isso tudo parece ser tão difícil, a peleja tão árdua, né? E um pouco dessa corrupção da opinião pública dialoga com essa dificuldade da nossa peleja de dia a dia, né? E aí eu gostaria, antes de começar a minha fala, dedicar essa fala a uma cidadã brasileira negra que morreu há pouco tempo, que se chama Cláudia da Silva Ferreira, e ela morreu no confronto com a polícia, foi arrastada, e só porque ela foi arrastada pelo asfalto a gente ficou sabendo da morte dela. Se isso não tivesse acontecido, a gente não sabia sequer que ele existia. Que são cidadãos e são cidadãs que têm o tempo todo é incrível, né? Eu fico emocionada quando eu lembro da descrição do enterro da Cláudia, que colocaram em cima do caixão o uniforme de trabalho dela. A gente não pode esquecer que tem cidadãos e cidadãs que tem que até na morte provar que é trabalhador, porque contrariando todo o princípio legal e jurídico, estrutura jurídica nossa, eles são culpados até que se prove o contrário. Quando é verdade, isso não deveria acontecer. Né? Somos todos inocentes até que prove o contrário, é isso que a gente aprende desde o primeiro dia que sempre no banco do curso de Direito, mas temos uma parcela muito grande de cidadãos e cidadãs que tem que provar que são inocentes. Certo? E pior, né? Se não consegue provar, aí é para morrer mesmo. Então, essa coisa muito triste. Né? E aí a gente olha a cobertura da mídia e a cidadã Cláudia da Silva Ferreira foi a mulher que foi arrastada pela rua. Não é a mulher Cláudia, como um caso tão dramático, triste, né, e trágico que tivemos há pouco tempo, há alguns anos, do menino João Hélio, né? Ele virou o menino João Hélio com história, família, que se arrastou muito tempo pela mídia, e a cobertura da Cláudia e do João Hélio são duas coberturas completamente distintas, mas isso é tema para uma outra conversa. Né? Se a gente for começar a pegar só isso, a gente vai conversar sobre um outro assunto, mas o olhar da mídia é um só. Sabe? Ele é muito direcionado, tudo, sobre as condições de formação desse olhar unificado da mídia e o impacto negativo que isso tem na nossa democracia, que eu gostaria de conversar sobre ele. Né? E é justamente isso. Fala-se muito da importância da mídia, relacionando a mídia à democracia. Como a mídia contribui para a democracia. Certo? E eu acho que a mídia contribui para a democracia desde que a mídia seja democrática. Nossa mídia não é democrática. É sobre isso que eu gostaria de falar. Né? Propõe falar como eu disse, né, falar um pouco da mídia como a partir do telhado de vidro. Um dos pontos que se fala que a mídia é importante no processo de democratização é porque ela desvela os mecanismos de corrupção, né, e que ela fala da corrupção, ela mostra isso. E eu quero falar um pouco sobre a corrupção da opinião pública a partir de um sistema oligopolizado da mídia. Tá? Como é que a gente... Essa relação de trabalhar a mídia a partir dessa importância com relação à democracia, as denúncias de corrupção, está muito ligado à descrição muito simplista da mídia como um cão de guarda. Bacana, cão de guarda.
a cão de guarda que vigia o governo, né? E agora é o seguinte, sem desconsiderar a importância de cão de guarda, né? É importante pensar isso de uma maneira mais ampla. De fato, né, uma mídia controlada de maneira não democrática pelo Estado impede o exercício de controle do governo. As declarações do professor Capelli aqui não deixam dúvidas com relação a essa importância, está claro, tá certo? Mas também a gente pode dizer que o controle, a gente não pode esquecer nunca que o controle não é exclusivamente estatal, não é exclusivamente político, tem um controle econômico. Tá? O mesmo poder econômico é tão corruptor do interesse público quando não encontra meias que barrem sua tendência à expansão. A gente sabe que o poder econômico, se ele não tiver um controle, ele tende à expansão. Aquela história de que o mercado é regular, a gente vive, é bom que a gente estude, mas assim, a gente sabe que a tendência do mercado não é regular, mas é concentrada. Né? E aí tem um pesquisador norte-americano, Thomas Buba, que alerta o seguinte: a gente não pode esquecer que cão de guarda não morde o seu dono. Tá? E o cão de guarda hoje, né, essa empresa cão de guarda, ela tem um dono, certo? E é isso que a gente quer. Quando a gente fala isso, vamos pensar aqui na questão do combate à corrupção. O que a gente precisa? Tá? Um amplo acesso a informações. Perfeito. Precisamos que o acesso a informações para desvendar esquemas de corrupção de modo a chegar naqueles que são corrompidos, mas também naqueles que corrompem. Né? No Brasil a gente tem esse enigma, que a gente consegue ver os corruptos, mas os corruptores, é engraçado alguém ser corrompido sem ter alguém corrupto, mas isso tem acontecido com muita frequência. Na Ação Penal 470 eu não vi, eu posso ter acompanhado mal a cobertura, mas sabe aquela frase, siga o dinheiro? Eu não vi ninguém seguindo o dinheiro, para saber a origem do dinheiro, como é que é, onde que veio, isso faltou. Né? Agora, é fundamental que a informação tenha a possibilidade de circular. Sabe a mobilidade urbana? Tá? Também tem que ter mobilidade das ideias. Você tem que poder fazer a sua ideia chegar. Tem um caminho aí para a ideia poder. Sabe assim, eu só vou receber essa ideia de que eu só recebo os planejamentos prontos, né? E eu não tenho canal para fazer isso, mas peraí, eu tenho uma outra ideia, por que eu não posso acrescentar uma outra alternativa aí? Esse canal tem que estar aberto. Né? Para quê? Para que a discussão seja feita considerando as múltiplas faces, as múltiplas vozes, as múltiplas perguntas. É necessário identificar objetivamente, de maneira transparente, a definição do interesse público. E a gente tem que pensar, e quando a gente ouve, de maneira objetiva, foi muito bom ter essa fala antes do Guilherme Devanense, porque dá exemplos bem objetivos sobre essa questão teórica de que, como é que define o interesse público, né? Eles demonstraram de maneira objetiva como que dá esse impasse, esse embate pela definição do que é interesse público, ou se o interesse público está sendo formado a partir de interesses particulares que só. Né? Então, a gente precisa de uma opinião pública democrática. Tá? E o que a gente precisa de uma opinião pública democrática? A gente precisa de ter um sistema público de comunicação, a gente precisa de ter uma regulamentação democrática que proteja e promova a liberdade de expressão como direito público, tá? E condições democráticas e participativas do direito à voz. Certo? E isso só existe em condições de liberdade. Qualquer concentração de origem estatal, de origem privada, é muito importante você frisar que essa questão do controle, né, de concentração. Qualquer concentração que limita ou suprime o pensamento e a liberdade, o pensamento compromete essa liberdade. Tá? E aqui está implícito o seguinte: o conceito de liberdade ele está obrigatoriamente articulado com o conceito de igualdade. Tem que incluir isso. Não adianta, a gente não ter liberdade quando há desigualdade de condições. Se você não é livre. Tá? E aí não é isso que a gente encontra no setor das comunicações do Brasil. Com efeito da lei, o que compromete a possibilidade de democratizar a opinião pública. Eu vou abrir um parênteses para contar, para dar um brevíssimo histórico da formação do sistema de comunicação no Brasil, porque essa história é pouco contada. Se eu tivesse redundante, se me perdoe, mas eu faço questão de contar, porque nem sempre a gente continua. A exploração da mídia no Brasil é predominantemente
comercial, certo? Ela é uma exploração privada, ok? Essa é a única forma, né? Isso é a única alternativa que estava posta para a gente? Não. Isso é uma opção. É muito bom que a gente perceba que essa exploração quase que exclusivamente privada, que é quase que a única forma que a gente tem de mídia, é a exploração comercial. Isso foi uma opção política, histórica do Brasil. Tá? Isso vai ter uma história que começa lá nos anos 30. É de 1932, é quando a gente estava, o rádio dos seus primeiros anos, né, de votação no Brasil, quando o rádio estava sendo regulamentado, em 1930, quer dizer, você começava a ter uma política de radiodifusão no Brasil, tá? O Brasil optou pela exploração privada, pela exploração comercial de uma concessão pública, porque o que é a radiodifusão? Né? E hoje nós temos rádio e televisão. É justamente essa... você vai poder administrar essas ondas, não é isso? Transmitir esse espectro magnético, ele é público, é uma concessão pública. Mas ela foi... a opção foi transferir isso para a iniciativa privada. É interessante que também é de 1930 a legislação da Inglaterra. O Reino Unido optou pela exploração pública, da concessão pública. Então, não é a mesma coisa, sabe? Não era a única opção que estava posta. E aí a gente vai pensar, mas o Brasil talvez não tivesse essa discussão de direitos públicos, né, tão desenvolvida. Tinha sim. Vocês vão lembrar, vocês que estão trabalhando com legislação de previdência, de trabalho, de educação e saúde, tá? É dos anos 30 que começa a formar essa concepção de direitos. Até hoje eles são discutidos, ainda que haja uma discussão sobre privatização da saúde, da educação, né, a precarização das condições de trabalho, etc. Mas o horizonte esse embate ainda existe. Na comunicação isso não existiu, essa discussão se é público, se é privado, isso não existiu. Vamos dar um corte, tá? E vamos chegar em 1962. E 1962 é um ano muito significativo, porque naquela época não havia uma política de radiodifusão, não havia uma política pública de radiodifusão no Brasil, e a televisão já tinha mais de 10 anos que estava implantada no Brasil, e precisava de regulamentar isso, certo? Nessa época, foi elaborado o Código Brasileiro de Telecomunicações. Até hoje, né, esse Código Brasileiro ele tem várias, ele foi regulamentado em 63 pelo decreto de 63, depois tem várias emendas, várias coisas, mas a principal referência de regulamentação das concessões de rádio e TV é do Código Brasileiro de Comunicação, que é de 1962. Imagina de lá para cá o tanto que mudou o país do ponto de vista econômico, tecnológico e político, porque no meio do caminho tem uma Constituição de 88 que muda sensivelmente isso, mas continua valendo o Código Brasileiro de 1962. Curioso como é que foi formado, como é que foi criado esse Código Brasileiro de Telecomunicações. Essa questão de audiência pública, conselhos nacionais, conferências nacionais, que são instrumentos que existem desde 1941, né? Muito embora tenham sido usados com mais ênfase a partir de 2003, mas é uma coisa que vem desde os anos 40. Não, nada disso aconteceu. O presidente Goulart vetou 53 itens do Código Brasileiro. O Código Brasileiro volta para o Congresso Nacional com 53 vetos do presidente Goulart. Certo? O que aconteceu? Tinha um grupo no Congresso Nacional, liderado pelo deputado Sacha Calbon, que era diretor do Diário dos Associados, que articula uma turma de deputados, todos eles ligados às empresas de comunicação. Tá? Esse grupo se articula, e é desse grupo, é muito interessante, é esse grupo que vai fundar a ABET, Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão. Ele é muito articulado, e olha só o quanto que esse grupo é articulado. Eles conseguem derrubar todos os 53 vetos do presidente, no Congresso. Vocês imaginam, gente, qual é o tamanho da articulação política
necessária para ter uma unidade, para ter para conseguir uma hegemonia deste tanto dentro do Congresso Nacional, não é fácil. Né? E foi assim que a CBT foi votada. É na mesma época, de 1962, vocês vão lembrar que foi formado, vocês não vão lembrar de ter visto, mas vocês vão lembrar dos livros de história, que foi formado o significativo nome de Rede da Democracia, que era os diários associados, a Globo e a JB, que juntaram suas emissoras e seus jornais para difundir as ideias contrárias ao governo de João Goulart e controlar bastante a formação da opinião pública na época. E hoje, nos 50 anos, e essa rede ela participa ativamente do golpe civil-militar de 1964. Né? E hoje, agora, aos 50 anos depois, a gente vai descobrir que essa rede conseguiu ocultar muita coisa, né? Inclusive as pesquisas do Ibope que mostravam um índice bastante interessante de popularidade do governo na época. Né? E eles conseguiram, na verdade, difundir uma ideia de que o governo ele não tinha apoio popular, né? Quando, na verdade, ele tinha apoio popular. Então, mas como é que eles conseguem isso? Sabe, assim, porque se a gente pega os parâmetros do CBT, do Código Brasileiro de Telecomunicações, quando a gente pega essa base, você vai ter uma legislação que favorece a concentração de propriedade. É isso, o Código do jeito que está, ele não permite que você... Não te dá condições de quebrar essas formas de monopólio que estão dadas, que estão postas aí, muito embora a Constituição Federal proíba a formação de oligopólios e monopólios na comunicação. Está lá se não me engano, no artigo 250, está no capítulo da comunicação social da Constituição, vocês consultem, isso está lá, mas isso não existe. Certo? Esse mecanismo de controle, de concentração, ele é muito propício ao que se ficou, ao que se teve em 64 e após 64. Né? Enfim, o que acontece com essa questão do processo de concentração da comunicação? Desculpa, eles vão falar, mas é a Constituição de 88. Pois é, a Constituição de 88, ela muda os parâmetros, tá? Mas esses parâmetros não são incorporados na nova legislação da radiodifusão, porque não existe uma nova legislação de radiodifusão no Brasil, depois de 88. Os capítulos, os artigos do capítulo da comunicação social foram só parcialmente regulamentados. Não foi regulamentado o artigo 224, que prevê a criação do Conselho Nacional de Comunicação Social, e os parágrafos do artigo 222, eu não lembro mais de cor, que trata da regulamentação de publicidades perniciosas, saúde, essas coisas todas. O resto, concentração de propriedade não está regulamentado, direito de resposta não está regulamentado, direito de resposta é direito de garantia fundamental, é artigo 5º, né? Não está regulamentado, para que a gente possa... É uma série de questões que estão regulamentadas, mas principalmente não está regulamentado esse controle da propriedade. Essa restrição, você não pode ter todo mundo concentrar isso. Então, uma mesma empresa tem televisão, rádio, internet, jornal e por aí vai, né? E vai tendo todas as coisas da empresa. Com o processo de concentração da comunicação, as grandes empresas passam o quê? A controlar a agenda, legitimar interesses corporativos, restringir drasticamente o pluralismo da informação e da opinião. Por isso que é tão difícil de falar, mas quem vai discutir mobilidade urbana? A agenda, a definição da agenda está controlada. O direito à voz, que deveria ser público, torna-se ligado. Né? E é a isso que nós damos o nome de corrupção da opinião pública. Tá? Aí, o que isso significa? Significa o seguinte: ainda que haja uma movimentação na arena virtual, com vigorosas iniciativas de jornalismo colaborativo, proliferação de blogs, esse risco da corrupção da opinião pública pela oligopolização do setor continua. Essas iniciativas, as iniciativas dos blogs, dos videolivristas, são muito importantes. São espaços de elaboração de narrativas alternativas.
mas não atinge no fundamento o problema da corrupção da opinião pública, embora seja um bom fórum de denúncia dessa condição. Tá? Universalizar a liberdade de expressão, de modo a promover a democratização da opinião pública, não implica simplesmente permitir que se fale o que quiser. Liberdade de expressão pressupõe garantir a repercussão dessa voz. A voz pronunciada deve ter condições de participar da voz pública. Para combater essa corrupção é necessário coibir mecanismos de privatização da formação da opinião pública. Sabe por quê? Porque o espaço de visibilidade disso, de repercussão, continua sendo monopolizado, oligopolizado, concentrado e controlado pelas empresas de comunicação. Ainda há uma centralidade, isso a gente ainda não conseguiu quebrar, ainda há uma centralidade dessas empresas na formação da agenda pública. Certo? Por mais que os veículos tradicionais tenham perdido força nas novas gerações, mas ele ainda centraliza essa agenda ainda está centralizada por ele. Por isso que aquela analogia do controle remoto não funciona. Ministro Paulo Bernardo fala do controle, é o controle remoto, o controle remoto. Não é, a questão não é de ter controle remoto. A presidenta Dilma fala isso, não é. O que a gente está falando com ela é o seguinte, não funciona por quê? Porque as opções são poucas. E não funciona principalmente porque o controle remoto não garante o eco da nossa voz. Nos dá um cardápio, e a gente não escolhe esse cardápio, ele tem prontinho, e a gente escolhe desligar ou desligar, eu quero ter a opção de acrescentar uma opção, de colocar uma coisa a mais nesse cardápio. Os fenômenos de privatização do juízo público, então, interferem no processo de formação, escolha e controle da representação. Também compromete quando monopolizam as vozes e apresentam como público um interesse particular, embora essa dimensão nunca seja explicitada. Tá? E aí, isso é muito interessante, que qual é o impacto disso na democracia? Quer dizer, o que a gente está tratando aqui, gente, quando a gente fala de crise de representação, e uma crise de opinião pública democrática, está falando da mesma coisa. Tá? Há uma subrepresentação de setores expressivos da sociedade. Essa subrepresentação de setores expressivos da sociedade, elas têm relação direta com essa subrepresentação de vozes. Tá? E se tem uma subrepresentação, quer dizer que há uma subrepresentação de outros setores. Então, outros setores continuam subrepresentados. Tá? O que a gente tem? Vou pular aqui, porque eu acho que tem umas coisas mais interessantes. Né? Aí você vai ter o quê? Como é que é a agenda? Né? A mídia, em geral, né, essa mídia concentrada e oligopolizada, ela aponta problemas, mas não apresenta soluções. Você tem muitas matérias sobre problemas do sistema representativo. O sistema representativo realmente está uma coisa de louco, mas nenhum espaço, né? Quando a gente... as experiências participativas, elas não têm espaço. Quanto tempo, eu vou perguntar para o Guilherme e para a Vanessa, o Comune, quanto de espaço ele tem na mídia? As discussões que estão feitas lá, são discussões que vocês perceberam que atingem diretamente o dia a dia das pessoas. As pessoas, em tese, estariam interessadas em saber por que eu gasto 3 horas dentro de um ônibus todo dia. Isso é melhor se não chover, porque se chover são 5. Né? Por que essas experiências participativas, de pessoas participando e melhorando essa questão da representação, por que isso não está na mídia? Tá? Aí vai criando aquilo que muitos estudiosos da área chamam de espiral do cinismo, né, que é como se a coisa não tivesse solução, etc. Aí são soluções despolitizadas, perigosamente despolitizadas. E aí eu sugiro a vocês a leitura de um texto da professora Maria do Carmo Campeiro de Souza, quem tiver interesse, claro, né? Ela, no final dos anos 80, ela vai discutir a questão da credibilidade da democracia e mostra que o impacto da avaliação negativa do sistema democrático tem um peso muito mais decisivo do que as crises econômicas nos momentos de crise das instituições democráticas. Sabe quando você tem a descrença das instituições democráticas? Sabe? Não é a economia, estúpido. É a política. É a liberdade, né?
Sabe, assim, o problema é a questão da liberdade, essa variação negativa do sistema democrático que pesa mais. Isso aconteceu, ela vai citar como exemplo um estudo que foi feito, que isso aconteceu na Alemanha na época da ascensão do nazismo. Então é muito perigoso isso. Isso é uma situação muito perigosa. Tá? Com isso, cabe-nos, portanto, avaliar o que significa ter uma mídia que se dedica a denunciar sistemas corruptos, mas esconde uma rede de corrupção que alimenta o próprio sistema. E ela se alimenta dele também. Tá? A subrepresentação política de grande parcela da população brasileira encontra amparo na subrepresentação da opinião pública. Tá? Agora, propostas. Certo? Temos propostas em relação a isso. Essa questão da democratização da comunicação não é uma pauta nova. Tem uma galera aí, uma era boa, sabe, não só de professores, militantes, que está desde os anos 70 pelejando com essa questão da democratização das comunicações. Tá? E, recentemente, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação lançou uma campanha para expressar a liberdade, uma nova lei para um novo tempo. O FNDC, ele reuniu uma série de professores. Eu tive o privilégio, o prazer, a honra de participar desse grupo de trabalho que acompanhou uma proposta de elaboração, um projeto de lei para regulamentar a radiodifusão do Brasil, para formular uma lei democrática, né, e atual para a radiodifusão do Brasil, para a mídia eletrônica. E esse projeto de lei está colhendo assinaturas. A gente quer entrar com esse projeto para a gente, né, acompanha o fórum, etc., mas não sou do fórum, o fórum é uma reunião de entidades, né, eu não sou uma entidade, eu sou só uma cidadã que participa e milita e defende algumas ideias e essa que eu estou defendendo. Para que ele entre como um projeto de lei de iniciativa popular do Congresso Nacional. Nós precisamos de colher 1.300.000 assinaturas. Esse é o nosso, é o cravo do nosso sapato. A gente diz que as assinaturas têm que ser por escrito, né? O Congresso ainda não aceitou essa incorporação das tecnologias de informação. As informações para esse projeto de lei estão no site da campanha parexpressaraliberdade.org.br. Lá vocês vão encontrar a íntegra da lei, o resumo da lei e as folhas para colher assinaturas. Elas estão disponíveis lá neste site. Né? Eu não vou conseguir falar da lei toda, mas o que prevê essa proposta de projeto de lei? Nada além da Constituição. Regulamentar os artigos 220, 21, 22, 23, 24 da Constituição Federal. Né? Esse é o pacto desse movimento social. E essa é uma proposta desse movimento para regulamentar a Constituição. Conseguindo uma assinatura, entra com um projeto de lei, vai tramitar no processo legislativo normalmente, né? Vai para a comissão, vai receber emenda, vai ser discutido. O que se quer é que a nova lei de radiodifusão seja elaborada com a participação de todos e de todas, não só das empresas de comunicação, com as empresas de comunicação também, que elas também são parte envolvidas, mas também com todos os outros atores, nós que estivemos excluídos disso, que somos os cidadãos, né, comuns, os cidadãos comuns, os movimentos populares, rádios comunitárias, governo, que seja uma discussão mais ampla. Né? Enfim, só uma coisa também, dentre as regulamentações que são propostas, é a proibição de oligopólio e monopólio, né? E também mecanismos mais participativos de controle popular. Né? Na verdade, assim, o que a gente quer não é controlar a mídia, é diminuir, colocar mais disperso essas possibilidades de controle que hoje está concentrado. E a concentração a concentração da mídia, ela é contrária à Constituição. E é isso que nós vivemos hoje. Hoje nós temos o controle privado dos meios de comunicação que impede qualquer outra possibilidade de organização do setor, inclusive
uma possibilidade mais democrática, participativa e libertária.